meus caros, vamos lá, vamos para o nosso segundo bloco de questões, vamos para a oitava questão. Vem comigo sem perda de tempo, tá aí, ó, oitava questão, que diz assim: Clarice pretende ajuizar a ação de divórcio. Atualmente, ela mora em Recife, Pernambuco, e o marido, de quem está separado de fato, mora em Olinda, Pernambuco, tá? Então observe que ela vai ajuizar uma ação de divórcio, a Clarice, e a Clarice, autora da ação, mora em Recife. O marido, que é o réu, tá? De quem ela é separada, mora em Olinda, beleza. A última residência do casal foi em Petrolina, ou seja, em outra cidade. Não tiveram filhos, beleza. Não adquiriram bens também. E não houve violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse caso, com base nas informações fornecidas, é competente o foro. Pessoal, essa questão hoje é muito comum porque antigamente no Código 73 havia o artigo 100 que trabalhava, famoso artigo 100, que trabalhava com o chamado foro de prerrogativa da mulher. Independentemente do motivo do divórcio, da separação, dessas causas de dissolução de união estável, enfim, que diga respeito à união de duas ou mais pessoas, o foro competente era o foro da mulher. Houve muito questionamento à época, dizendo que essa regra não mais se amoldava com a nossa atual Constituição e houve uma mudança nesse foro, tá? No Código de Processo Civil de 2015. Então, hoje, a primeira preocupação não é com a mulher em si, é com o guardião dos filhos incapazes, tá? Existem foros aqui concorrentes, onde a primeira preocupação é com, obviamente, o guardião dos filhos incapazes. Vamos supor que duas pessoas, um casal, tenha dois filhos e reside na cidade X. A mulher abandona o marido, vai para outra cidade. E o marido fica lá, naquele mesmo domicílio, com os seus filhos incapazes. Ora, óbvio que o foro aqui é o domicílio dele, do guardião dos filhos incapazes. Mas se eles não tiverem filhos, como é que fica? Vem aqui comigo, por favor, porque esse ponto é importante e devido à sua importância eu vou destacar para vocês. Atenção, tá? Então veja, foro competente para ação de divórcio, separação, anulação de casamento, e reconhecimento ou dissolução de união estável, tá? Todas essas demandas aqui. Em primeiro lugar, o foro competente será o domicílio, como eu disse, do guardião de filho incapaz. Não importa se é o homem ou se é a mulher. Filho incapaz. Tá? Depois, o último domicílio do casal. Último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz. Caso não haja filho incapaz. Observe que a questão diz que não há filho incapaz,
mas eles também não moram mais no último domicílio do casal. Então não se aplica essa regra, né? Eles não tinham filho, também não moram no último domicílio, e aí vem o terceiro foro concorrente, é o domicílio do réu, que é a regra geral no CPC para a fixação da competência territorial. Domicílio do réu, né? Se nenhuma das partes residir, no antigo domicílio. No antigo domicílio. E, por último, o domicílio da vítima de violência doméstica. Vítima de violência doméstica e familiar. Doméstica e familiar. Beleza? E aí, observe que na questão ele vem dizendo que não houve violência doméstica e familiar. Então, se todos esses aqui, ó, vou voltar, todos esses aqui estão, obviamente, eliminados pelo enunciado, só resta o homicídio do réu, né? Então, voltando aqui para a questão, nos resta aqui apenas o domicílio do réu, porque o último domicílio do casal, ninguém mora lá, o domicílio da mulher não existe mais, o local onde foi celebrado o casamento, pior, qualquer das partes não, é o domicílio do réu, como a gente está vendo aí no foro concorrente, beleza? Agora, olha como esse tema é muito cobrado e a FCC cobra de forma diferente. Olha a nona questão. Maria buscou atendimento na Defensoria Pública de São Paulo para ajuizar a ação de divórcio. Então, de novo, ação de divórcio. Tá? Maria já separada de fato, separada. Atualmente reside em São José dos Campos. Beleza. O réu, José, mora em Paraibuna, São Paulo. Ambos, quando residiam juntos, tiveram como domicílio do casal a cidade de Taubaté. O casal não teve filhos. Porém, Maria relata ter sido vítima, olha aí, ó, de violência doméstica e familiar contra a mulher. O casal adquiriu apenas um bem imóvel no litoral. O foro competente para a ação é, ora, pessoal, como a gente acabou de ver, o fundo dos foros concorrentes é o domicílio da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, nesse caso aqui, devido a essa circunstância que o enunciado deixa claro, o foro aqui competente é o domicílio da mulher. Então, voltando aqui, domicílio da mulher, D de dado, é a nossa resposta, beleza? E aí, passemos para a 10ª questão. 10ª questão já trata de conexão. De acordo com o CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido. Vamos lá, vem aqui comigo, porque esse tema é relevantíssimo e a conexão, ela se diferencia da continência tendo em vista nuances ligadas aos elementos da demanda. Deixa eu colocar aqui para você entender. Elementos da demanda. Deixa eu melhorar isso aqui, ficou horrível, né? Vamos melhorar aqui. Os elementos, agora sim, elementos da demanda.
E quais são os elementos de uma demanda? São três, pessoal. São as partes, né? O demandante e o demandado, aquele que ajuiza a demanda e em face de quem a demanda é ajuizada, a causa de pedir, que são os motivos fáticos e ou jurídicos do pedido, e o pedido, que é o objeto, o mérito da demanda, tá? Agora, veja, a conexão e continência são institutos, são critérios modificadores da competência relativa. Lembrando que a competência absoluta não é modificada em razão da conexão ou da continência, somente a competência relativa. Então, são dois critérios modificadores de competência que tentam evitar, foram criados para evitar decisões contraditórias, tá? Então, criaram-se esses dois critérios modificadores de competência para reunir todas as ações conexas ou continentes num único juízo competente, a fim deste único juízo proferir o julgamento de todas as demandas. E aí, ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Mas não há, nesse caso, o risco de uns ganharem ou os perderem, sendo as demandas análogas. Então, sendo as demandas análogas, parecidas, vão ser reunidas no único juízo competente, que é chamado de juízo prevento, para ele julgar todas essas demandas, proferindo o mesmo julgamento. Então, só há sentido em se falar em conexão e continência diante, em primeiro lugar, de pluralidade das demandas e diante de pendência das demandas. Se uma dessas ações já tiver sido julgada, não há mais viabilidade na junção, na união dessas demandas no juízo prevento. Por quê? Porque não há como se evitar mais a decisão contraditória. Beleza? Então, a conexão e a continência vão resultar na reunião das demandas em um único juízo prevento, pressupondo pluralidade de demandas e também a pendência dessas demandas, ou seja, elas não podem ter sido julgadas ainda. Beleza? E aí eu vou colocar para a gente ver a semelhança e diferença da conexão e da continência, duas demandas aqui, causa 1, causa 2, né? E aí é importante você lembrar que vai haver conexão entre duas ou mais demandas sempre que lhes for comum a causa de pedir ou o pedido. Então, perceba, não importa para a conexão as partes. As partes podem ser iguais ou podem ser diferentes. É irrelevante esse elemento da demanda. Na regra, até são diferentes, mas pouco importa, você não olha para lá. Haverá conexão sempre que entre essas demandas houver identidade, igualdade da causa de pedir ou do pedido. E aí olha a conjunção, é ou, não é e. Basta os pedidos serem iguais ou as causas de pedir serem iguais, já haverá conexão, tá? E o resultado, já disse, reunião das demandas conexas em um único juízo para julgamento conjunto. Já na continência, nós temos que ter, continência, né? Nós temos que ter as mesmas partes e as mesmas causas de pedir. Então, há identidade de partes e de causas de pedir. E os pedidos têm que ser diferentes. Porque se os pedidos forem iguais, haveria litispendência, o que é um instituto, obviamente, vedado pelo processo civil brasileiro. E a especificidade da continência é que o primeiro pedido formulado, o pedido 1, tem que ser menor do que o pedido 2, estando nele contido. Daí o nome, continência. Então, mesmas partes, mesma causa de pedir e pedidos diferentes, sendo que o primeiro pedido é menor do que o segundo pedido. Tá aí o esquema completo para você estudar a diferença entre conexão e continência. Agora, voltando para a questão, olha como fica fácil agora a gente resolver. Ele quer saber quando é que há conexão entre duas ou mais ações.
quando lhes for comum, ó, o pedido ou o quê? Item A, ou a causa de pedir. Caso em que serão reunidas para decisão conjunta, como eu te disse, tá? Ou de causa de pedir. Salvo se uma delas já houver sido sentenciada. Perfeito, aparentemente é a nossa aqui. Estou dizendo aparentemente porque a gente não viu as demais. Mas lembra que eu falei para você que é um pressuposto, é a pendência do julgamento, né? Se uma delas já for sentenciada, não há sentido de reunir, porque não há como evitar as decisões contraditórias. Então vem comigo, B de bola, só para a gente conferir. Ou a causa de pedir, o que não se estende à execução de título extrajudicial, já está errado, né? E a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. E as partes não tem nada a ver com conexão. E a causa de pedir, caso em que serão reunidas para adesão conjunta, ainda que uma delas já tenha sido sentenciada. Não. Se já houver sido sentenciada, não haverá reunião. E a causa de pedir, o que não se estende à execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, já está errado. Presta atenção aqui, porque essa assertiva B e essa assertiva E, eles estão trabalhando aqui com uma situação específica. Porque essa conexão que eu acabei de definir para você, quando houver identidade da causa de pedir ou do pedido, é a chamada conexão legal. Mas existe uma outra espécie que foi, em primeiro lugar, estudada, percebida e divulgada pelo professor Fred Didier, que não foi aceito pelo legislador processual o nome que ele deu, que é a chamada conexão por prejudicialidade. Aliás, o código é expresso em afirmar que mesmo que não haja conexão, ou seja, né, quando não houver identidade entre pedido e causa de pedir, mas houver risco de contradição das decisões judiciais, quando houver o risco dessas decisões judiciais serem contraditórias, né, aí sim também serão reunidas para receber o mesmo julgamento. Para você entender, vamos supor um título executivo extrajudicial, um contrato, que está sendo executado. E outra ação, que é uma ação declaratória de nulidade desse mesmo contrato. Ora, veja bem, se essas duas ações estiverem em juízos diferentes, há o risco desse aqui dizer que o contrato é nulo e esse outro determinar a execução do contrato. Então, como há um risco de decisões contraditórias, elas devem ser reunidas num único juízo para receber julgamento conjunto. Então, nesse caso, o juiz vai primeiro analisar o contrato. Se ele for nulo, acabou. É nulo o contrato e a ação de execução perde o objeto. Agora, se o contrato for válido, aí sim ele vai processar a execução. Beleza? Daí haver reunião das ações sempre que houver risco de decisões contraditórias. Fechou? Beleza. 10ª questão, a de avião. Vamos para a questão de número 11. Questão de número 11 diz assim: de acordo com o CPC, a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento. Pessoal, presta atenção aqui que os critérios de competência relativa, eles podem ser modificados pela conexão ou pela continência, como eu já adiantei para vocês, ou podem ser modificados também pela vontade das partes. Eles são modificados, esses critérios de competência relativa, pela vontade da parte, através do chamado foro de eleição. Só que para esse foro de eleição gerar efeito, ser eficaz, exige a lei determinados requisitos. Vem aqui comigo, por favor, e aí eu vou chamar sua atenção para esse ponto, tá? Atenção. Veja, o foro de eleição, obviamente,
ele pode ser previsto em instrumento público ou particular, só que ele tem que ser escrito. Então, tem que ser um instrumento escrito. Essa cláusula tem que ser expressa, pode ser prevista em um instrumento público ou particular, tanto faz, tá? Esse foro de eleição, ele tem que fazer referência, ele tem que aludir expressamente a determinado negócio jurídico, expressamente a determinado negócio jurídico. E guardar pertinência temática, né? Pertinência. Com o domicílio ou residência de uma das partes. Domicílio ou residência de uma das partes ou do local da obrigação. Ou do local da obrigação. Então não pode ser qualquer lugar, né? Obviamente, pessoal, que ressalva-se aqui regras de proteção, como se dá, por exemplo, no direito do consumidor, quando o foro competente aí tem que ser o mais favorável ao consumidor, que é exatamente o domicílio do consumidor, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você contrata o serviço de uma empresa que tem sede em São Paulo. Esse contrato, principalmente se for um contrato, obviamente, ligado ao direito do consumidor, né? Ele não pode prever um outro foro competente que não seja o domicílio do consumidor, tá? Beleza. Vem aqui comigo e agora a gente vai para o item A. Então, o foro de eleição somente produz efeito quando constar de instrumento. Item A, escrito. Público ou particular? Perfeito até agora. Tem que ser escrito, público ou particular. Aludir expressamente a determinado negócio? Perfeito. Guardar pertinência com domicílio ou residência de uma das partes? Perfeito. Ou com o local da obrigação? Perfeito. Ressalvada a pactuação consumerista quando favorável ao consumidor. Replicou exatamente o dispositivo do CPC que eu reproduzi há pouco para vocês. Então, aparentemente, é o item A. O item B está errado porque só fala em público. O item C diz que é escrito público ou particular. Alude expressamente a determinado negócio. Independentemente de guardar pertinência, aí está errado, né? D de dado, escrito público ou particular, beleza. Ainda que não aluda expressamente a determinado negócio jurídico, está errado, porque tem que aludir. E o item E, público, não abrange o particular, já está errado. De fato, a questão número 11 é a de avião. Deixa eu tomar uma água aqui e já vamos a contínuo para a questão de número 12, meus caros. Questão número 12 diz assim: João é domiciliado em Recife, mas tem a posse de imóvel situado em Olinda. Então, note que o João, ele tem domicílio dele em Recife, tá? Mas o imóvel é localizado no município de Olinda, o qual foi invadido por Pedro, domiciliado em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com o CPC, se visar apenas a proteção possessória, João deverá propor a ação em... Presta atenção aqui, pessoal, num ponto importante, tá? Os critérios de competência absoluta, e eu já disse para vocês que são 3, né? Critério em razão da pessoa, da matéria e o critério funcional, eles jamais se transmudarão em critérios de competência relativa. Agora, os critérios de competência relativa, que são
o critério territorial e em razão do valor da causa, excepcionalmente eles se transmudam em critério de competência absoluta. Então, via de regra, eles são critérios de competência relativa, mas excepcionalmente são critérios de competência absoluta. É isso que a questão quer saber. Ela está falando aqui da situação, deixa eu abrir aqui um novo slide, da situação da competência territorial absoluta. Competência territorial absoluta. E essa competência territorial absoluta abrange os direitos, as ações, né? Deixa eu colocar assim. As ações reais, imobiliárias e as ações possessórias. Então, nesse caso aqui, das ações reais imobiliárias e das ações possessórias, o critério de competência territorial, que via de regra é um critério de competência relativa, ele se transmuda em critério de competência absoluta. E aqui o foro competente, que é único nesse caso, porque é a competência absoluta, é o foro, e lembrando que foro é comarca, né? É o foro de situação do bem, ou seja, o foro de localização do bem. É onde o bem estiver localizado. Do bem, tá? Beleza. Agora, eu quero que você preste atenção que, enquanto nas ações possessórias não há limitação, todas as ações possessórias devem ser ajuizadas no foro da situação de localização do bem. Nas ações reais imobiliárias, isso só é verdade, o seu critério só é de competência absoluta se você for discutir o direito de propriedade, que é geralmente o que a banca coloca em prova, propriedade, servidão, tá? Servidão, divisão e demarcação de terras, divisão e demarcação de terras, direito de vizinhança, direito de vizinhança e nunciação de obra nova. São 5 direitos reais. Nunciação de obra nova. Veja, nesse caso aqui, desses 5 direitos reais, o critério de competência absoluta. Professor, e se for direito real, como por exemplo o direito de usufruto, o direito de uso, o direito de superfície, o direito à laje? Não, aí se não tiver nesse rol, o critério de competência relativa. Beleza? Mas ele está falando aqui no enunciado, perceba, está aí o esquema, deixa eu sair da frente. Ele está falando do enunciado de uma ação possessória. Ora, se é uma ação possessória, pessoal, então o João deverá propor ação aonde? No lugar onde o bem está localizado. E qual é esse lugar? Olinda. Então, Jaboatão dos Guararapes está errado, Recife também. Olha o item C, Olinda, cujo juiz tem competência absoluta. Perfeito. C de casa é a nossa resposta, beleza? Vamos para a questão de número 13. De acordo com o CPC, o juiz conhecerá de ofício da. Bom, veja que no nosso curso teórico, eu faço um esquema onde eu mostro a subdivisão entre a incompetência absoluta e a competência relativa, com todas as nuances. Mas note, o sistema da incompetência absoluta é muito mais rígido que o da incompetência relativa.
visto que a incompetência absoluta é um desrespeito a uma competência absoluta, que é criada por norma de ordem pública com força cogente. Então aqui o sistema é mais rigoroso. Por isso que a incompetência absoluta pode ser conhecida de ofício pelo juiz. A incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício. Ela só pode ser conhecida a requerimento do interessado ou do MP quando couber intervir na causa, tá? Não esqueça ainda que a incompetência absoluta, ela não preclui e também não se prorroga, diferente da incompetência relativa, que preclui e é sujeita à prorrogação. Então, nesse caso, veja, ele está dizendo aqui, o juiz conhecerá de ofício da. Item A, incompetência relativa, está errado. Só incompetência absoluta. B, incompetência absoluta extinguindo o processo sem resolução de mérito. Está errado. Veja, o CPC de 2015, nesse particular, dos efeitos do reconhecimento pelo juiz da incompetência absoluta ou relativa, igualou os dois. Tá? Hoje a consequência jurídica, tanto para o reconhecimento da incompetência absoluta e da relativa, é a mesma. É a remessa dos autos ao juiz competente. Não vai haver extinção do processo, é a remessa dos autos ao juiz competente, beleza? Então, C de casa, convenção de arbitragem, extinguindo o processo com resolução de mérito, errado. Dentre as matérias preliminares, existem duas que o juiz não pode conhecer de ofício, que vem a ser, respectivamente, a incompetência relativa e a convenção de arbitragem. Ele não pode conhecer de ofício. D de dado, litispendência determinando a reunião dos processos no juízo que houver despachado em primeiro lugar. Não, ele está confundindo aqui o instituto com conexão e continência. E por último, incompetência absoluta determinando a remessa dos autos ao juízo competente. Aí sim, como eu disse, é a nossa resposta. Questão número 13 é de elefante, beleza? E aí, o nosso tempo aqui já está se esgotando, né? Então, vamos ficar por aqui. No próximo bloco, a gente já inicia com a questão número 14. Forte abraço, até a próxima aula, se Deus quiser.